Muito bem, então bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar da questão do clima e da vegetação da América Latina. Nós já tratamos antes da parte relativa a relevo e hidrografia. Então hoje nós encerramos a explicação do módulo 10. Amanhã nós vamos corrigir os exercícios dessa parte que eu vou explicar hoje. Então peço que depois que eu explicar, vocês realizem os exercícios para amanhã poder corrigir, para aprender mais, ver onde erraram e tirar alguma dúvida eventualmente ao longo da realização dos exercícios, tá? Podem me procurar sempre pelo WhatsApp, tá bom? Não esqueça. Bem, vamos compartilhar a tela. Muito bom, compartilhando a tela. Então, nós estamos vendo hoje a terceira parte, né, desse módulo 10. Na primeira parte, nós tratamos da questão da divisão regional, né, da América anglo-saxônica desenvolvida, América Latina subdesenvolvida. Aí depois, América do Norte, Centro e Sul. Depois nós tratamos das características do subdesenvolvimento e tal. Aí nós começamos a ver a parte dos aspectos naturais da América, começando com o relevo e a hidrografia. E agora nós vamos para clima e vegetação. Tá? Os grandes fatores climáticos que nós temos na América Latina são esses aqui. Ó. A latitude, até por conta da grande extensão no sentido norte-sul, né, que a América Latina possui. Tá? Ela vem desde lá do México, né, que é uma área ainda de clima temperado, e vai até o sul do Chile, já quase ali no clima subpolar. Né? Também a altitude, pelos planaltos que nós temos, e também pelas montanhas, tá? Que acabam alterando aí a temperatura. As correntes marítimas, que vocês se lembram, né? As correntes marítimas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser frias ou elas podem ser quentes, tá? As correntes marítimas frias são aquelas que diminuem a umidade. Então, no caso da América Latina, por exemplo, diminui a temperatura. No caso da América Latina, elas são responsáveis pelo aparecimento do deserto de Atacama, que fica ali entre o Peru e o Chile, né, o deserto mais seco do mundo. E as correntes quentes são aquelas que aumentam a umidade e aumentam a temperatura, tá, das áreas por onde elas passam. As massas de ar também podem ser de dois tipos, né, frias ou quentes, podem ser secas ou úmidas, tá? Então elas também atuam aqui na América Latina. Vamos lá? Observando então a questão da latitude, ó, vamos lembrar que quanto mais perto do Equador, portanto, quanto menor, o Equador está aqui, ó, 0 graus, certo? Aqui, Equador, Equador. Verão e inverno. Verão, é verão e aqui é inverno. Então vamos notar. Quanto mais perto do Equador, maior a temperatura. Quanto mais longe do Equador, menor a temperatura. Muito bem. Então, no hemisfério sul, nós temos um calor maior, né? Nessa época aqui do verão, né? E depois os países do hemisfério norte da América Latina, mais calor aqui na época de julho, né? Então, é inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Janeiro, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Veja como as temperaturas diminuem aqui e aumentam aqui, porque a insolação é maior, né, na região do Trópico de Capricórnio, em janeiro, e a insolação é maior no Trópico de Câncer, em julho, né, por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra. Vamos lembrar também que, no caso da altitude, nós temos aquela ideia de que a altitude compensa a latitude. Vejam quantas áreas acima de 2.000 metros que nós temos na América Latina. Então, a altitude será, sim, um elemento importante para definir não apenas a temperatura, o clima, mas propriamente já o tipo de vegetação também, né? Vocês podem notar que acima
de 4.000 metros, nós não temos mais vegetação, né? Nem vegetação orófila, né? Aquela vegetação de musgos e líquens e tal, que começa aqui a partir dos 4.000 metros. Então, entre 3 e 4.000, né? Floresta homogênea ou líquens. Depois nós vamos descendo para savanas e depois, abaixo de 1.000 metros, as florestas. Tá? Então, a vegetação também varia segundo a altitude, né? E, por outro lado, nós temos na América Latina, em particular, né, as tierras calientes, que são as terras quentes até 1.000 metros, aqui, ó, terras calientes. Depois as templadas, né, ou temperadas, entre 1.000 e 2.000. Tá? As tierras frias, acima de 2.000, aonde nós vamos ter entre 2.000 e 4.000 a existência dessas florestas temperadas. E, finalmente, as neves eternas, né, no Alto dos Andes, na Sierra Madre Oriental, Ocidental, lá no México. As correntes marítimas são interessantes. Ó, vamos observar o seguinte, quer ver? Corrente que nasce na região do polo e vai para o Equador, corrente fria, ó. Corrente da Califórnia, corrente de Humboldt, corrente das Malvinas, né, das Falklands. Agora, as correntes que nascem na região do Equador, aqui, ó, e vão em direção aos polos, são as correntes quentes, tá? São correntes frias do polo para o Equador, corrente quente do Equador para o polo, tá? Vamos observar o seguinte, duas correntes frias nos interessam aqui, ó. Duas correntes frias nos interessam diretamente. A corrente da Califórnia e a corrente de Humboldt. Está aqui, ó. A corrente da Califórnia provoca o aparecimento dos desertos de Sonora, do Vale da Morte, da Mesa do Diabo, aqui, ó, sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México. E a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, provoca o aparecimento aqui no Chile e no Peru do deserto de Atacama. Não é por quê? Porque essas correntes elas não geram evaporação, ao contrário, elas retiram evaporação, né? Retiram água, vapor d'água da atmosfera. Tá? Vamos lembrar também que aqui tem uma barreira de relevo, né, que impede passagem de massas de ar, que é a Sierra Madre Oriental, Ocidental e as Rochosas, e aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, né, que também impede a passagem de massas de ar úmidas. Por isso que o deserto de Atacama é tão seco, né? Já as correntes quentes, elas vão produzir, por exemplo, uma facilidade para a agricultura, aqui, né, no sudeste dos Estados Unidos, também, né, o tropical litorâneo aqui no Brasil, ó, tudo isso aí é por conta das correntes quentes, a corrente das Guianas, corrente do Golfo e corrente do Brasil. Uma outra informação que eu queria que vocês absorvessem sobre correntes marítimas é que nas áreas de encontro de correntes marítimas, aqui, por exemplo, ó, nós temos uma atividade pesqueira intensa, né? Por quê? Tem bastante oxigênio aqui da corrente fria e tem bastante alimento da corrente quente. Isso faz com que o peixe pequeno sobreviva, o peixe grande vem atrás do peixe pequeno e assim se estabelece a cadeia alimentar. Então, zonas pesqueiras são zonas de encontro entre correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos, então, as massas de ar, né? As massas de ar que atuam sobre o continente americano. Massa de ar, imagine uma bolha, né? Que carrega com ela as características da área em que ela se formou. Isso é uma massa de ar. Então, se a massa de ar se forma, essa bolha se forma numa área fria, ela vai subindo fria e vai esfriando as áreas por onde ela passa até que ela estoura, né? Então é assim que elas funcionam. Áreas úmidas, áreas secas, enfim, tá? Bom,
Assim, nós podemos ter, de acordo com a subida das massas de ar, o seguinte, ó, a polar atlântica, por exemplo, faz com que haja chuva no inverno, como né, costuma acontecer, chuvas no inverno, né, e o verão seja seco, tá? São zonas de alta pressão. Essa aqui ó, é a zona intertropical, né? Zona de convergência intertropical, tá? Onde tem as chuvas de convecção, aquelas chuvas em que durante o dia a temperatura aumenta e aumenta também a evaporação. No final do dia, nós temos a formação de nuvens com a queda da temperatura e aí a precipitação. Isso é uma chuva de convecção que acontece na zona equatorial. Na zona equatorial, a gente diz assim: ou chove todo dia, ou chove o dia todo. Né? Então, é isso que acontece aqui no Amazonas, né? Naquela região ao norte do Brasil. Tá? Nas regiões tropicais, em geral, aqui, ó, regiões tropicais, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Pouca chuva no verão, né? E chuva de verão e inverno seco. Então, aonde nós estamos, ó, é chuva de verão e inverno seco, né? Agora, um pouco mais ao sul, já é pouca chuva no verão. Então, essa aqui é a variação, né? Até que em zonas de alta pressão, na transição entre a zona temperada e a zona tropical, nós vamos ter a área mais seca, né? Ó, seco o ano todo, é onde se formam os desertos, né? O deserto de Atacama, inclusive. Tá? É sempre bom lembrar do deserto de Atacama, hein? É o deserto mais seco do mundo. Ficam aí 150 anos, às vezes, sem registro de chuva em algumas áreas dessa região aí. Tá? Então, começando aqui, ó, no México. Isso aqui, pessoal, é um climograma. Vamos analisá-lo. Observem, por favor, o que significa cada coisa aqui. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A coluna é a quantidade de chuva e a linha é a temperatura. Tá? Sempre que a linha da temperatura estiver assim, ó, carinha triste, é hemisfério norte. Sempre que a linha da temperatura estiver sorrindo, a gente brinca, né? É hemisfério sul, tá? Hemisfério sul, não é hemisfério 5, não, isso aqui é um S. Né? Então, hemisfério sul, boquinha sorrindo. Hemisfério norte, boquinha triste. Então, aqui, hemisfério norte, né? Claramente, é o México. Vejam, não choveu nenhum desses meses do ano. Choveu pouquíssimo aqui na época do verão do hemisfério norte. Como é que eu sei que é verão, né, no hemisfério norte? É o meio do ano, tá? E além disso, a temperatura aumentou, né? Aí parou de chover de novo. Né? Parou de chover de novo. Médias térmicas nunca abaixo aqui, ó, um pouquinho abaixo só, né, dos 20 graus. E pouquíssima precipitação. O que está em azul é chuva, o que está em vermelho é temperatura. Tá? Então, essa região aqui, ó, norte aqui do México, toda essa região próxima aqui ao Peru, ao Chile, né, áreas que chove menos. Depois, clima semiárido, como por exemplo aqui no Nordeste do Brasil. Né? Nós temos o clima tropical semiárido. Veja, nós temos chuva no início. Esse mouse aqui tá. Nós temos chuva no início e no final do ano. Vou apoiar meu braço direito aqui, pronto. Nós temos chuvas aqui no início e no final do ano, observe. Ó, aqui já começou a desenhar uma boquinha sorridente, né? Um sorrisinho meio Mona Lisa, né? Mas está aqui, tá certo? Então, chuvas concentradas aqui no verão, né? No mês aqui do inverno, ó, junho, né? Julho, agosto, nenhuma chuva praticamente, tá? E pouquíssimas chuvas de novo na primavera e no final do ano. As chuvas concentradas no verão. É o clima típico do Nordeste brasileiro. Iguatu, ó, 209 metros de altitude, 6 graus de latitude, tá? Chovendo 785 milímetros por ano apenas. Isso também ocorre aqui, né, na Patagônia, aqui no sul da Argentina. Depois o clima tropical ou tropical típico, de novo, ó. Então, carinha triste, né?
uma tristezinha de Mona Lisa, assim. Ah, você vai ficar sem sobremesa hoje, olha que castigo. Pronto, né? Fica com carinha de muxoxo. Olha lá, chuvas concentradas de novo no meio do ano. Só que aqui está chovendo mais, né? Ó, 1.320 milímetros por ano. Vamos ver o primeiro lá, o desértico. Quantidade de chuva, 220 milímetros por ano. Agora aqui, ó, já está chovendo mais de 1.000 milímetros, né? A mais do que lá, tá? Então, chuvas concentradas na época do verão, lá do hemisfério norte, subiu a temperatura, mas não subiu tanto quanto o desértico, né? Então, nós estamos vendo a cidade da Guatemala, é o que está em verde aqui, ó, né? Então, esse verdinho aqui, tropical, aqui também, né, ó, domínio da tropicalidade. Clima equatorial, olha que beleza, é o norte do Brasil. As temperaturas quase não mudam, né? Norte do Brasil, mas aqui é hemisfério norte. Por quê? Belize, carinha triste, né? Ó. Então tá aqui o Equador. Belize é aqui, ó. É um dos países que mantém aí quase que intocada a sua mata nativa. A maior parte da população mora em Belmopan, capital. No clima equatorial, chove muito o ano todo. Olha, 1.910 milímetros por ano, tá? 1.910 milímetros por ano. Então, é muita chuva, certo? Chove o ano todo, não tem estação seca definida e as médias térmicas elevadas, quase não tem amplitude térmica, não tem diferença entre a maior e a menor temperatura, tá? Esse é o clima equatorial. Clima temperado agora no Chile, né? Valdívia só podia ser do Chile. El Mago, né? Jogador do Palmeiras, olha lá. Valdívia, né? Então vamos ver, 2.675 milímetros por ano, tá? 5 metros de altitude, então é uma cidade à beira-mar, né? Cadê? Valdívia, ó, tá aqui Valdívia, né? Certo? Então, hemisfério sul, temperatura caindo abaixo de 10 graus na época do inverno, né? Temperatura média caindo abaixo de 10 graus, em compensação, muita chuva, né? Então é um clima temperado, olha aí, ó, com chuvas predominantes no inverno. Frio de montanha, é claro, só vai encontrar aqui na Serra Madre, vai encontrar aqui nos Andes, né? Vamos marcar, tá? Então a temperatura diminui fortemente em função da altitude. E a chuva também diminui, ó. La Paz, capital da Bolívia, a capital mais alta do mundo, 3.685 metros. Né? Aqui o pessoal diz que o avião não pousa, né? Ele breca. Né? Ele só breca, certo? Ele freia. Né? Então, pouca chuva, né? Até por conta da altitude. Alguns meses do ano sequer chove, chove muito pouco aqui. Tá? E a temperatura no inverno também é abaixo de 10 graus. Mas olha aqui, no pico do verão, por conta do frio de montanha, a temperatura não ultrapassa os 15 graus. Né? Então, uma baixa amplitude térmica, sempre fazendo frio. Clima mediterrâneo é aquele em que nós temos os invernos menos, digamos assim, rigorosos, né? E chuvosos. Então, chove na época do inverno, ó, clima mediterrâneo. Santiago do Chile, cadê? Aqui, ó. Santiago do Chile, né? Chove principalmente na época do inverno, né? E na época do verão, ó, temperatura acima de 20 graus na média, né? Então, uma temperatura relativamente alta. Está chovendo pouco, 380 milímetros por ano apenas. Subtropical, que é o clima que nós temos no sul do Brasil, também temos na capital do Uruguai, Montevidéu. Metade da população do Uruguai mora nessa cidade aqui. O Uruguai tem muito mais carneiro do que gente e muito mais boi do que carneiro. Montevidéu. Pois bem, lá em Montevidéu, hemisfério sul, né? Carinha sorrindo, ó, praticamente a mesma quantidade de chuva o ano todo. O que isso significa, hein, pessoal? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, sem estação seca definida, tá? 970 milímetros de chuva por ano. A temperatura não varia muito, né? 22, 23 graus,
na época do verão, do hemisfério sul, né, início e final do ano, e caindo aqui para cerca de 10 graus no meio do ano. Tá? Climas quentes e temperados entre o Equador e os trópicos, naturalmente, né, na chamada linha intertropical. Olha aqui, ó, linha intertropical. Então, essa região aqui, ó, que eu estou achurando aqui, é a região em que nós temos os climas quentes. E os climas temperados, naturalmente, entre o trópico e o círculo polar, né? Aqui, ó, entre o trópico e o círculo polar, nós vamos ter os climas temperados. Tá? Climas mais frios por conta da altitude, né? Certo? Por conta da altitude e também por conta do polo, né? Aqui no sul do Chile e tal, também temos. Climas úmidos, como, por exemplo, o clima equatorial, né? Ó, e também nas áreas de planícies, como o Chaco e outras. Climas secos, aqueles que nós encontramos no nordeste do Brasil, que nós encontramos aqui, ó, no noroeste, na chamada Baixa Califórnia, lá no México, e que nós encontramos também no deserto de Atacama, né? Escassez de chuvas, né? Menos de 300 milímetros por ano. Começamos então a parte relativa à vegetação. Vamos sempre lembrar que a vegetação acompanha o clima. Então, se eu tenho clima equatorial, eu tenho vegetação equatorial na América Central e Amazônia. Observem aqui, ó. Então, floresta densa, né? Uma floresta úmida, latifoliada, com folhas grandes, né? Heterogênea, com muitas espécies diferentes, que tem uma parte do ano que fica totalmente alagada. Tá? A vegetação de clima tropical varia. Nós temos dois tipos. Nós temos a vegetação de clima tropical de floresta, como a nossa querida Mata Atlântica, né? Em que Ribeirão está inserida, e a de savana, que é o nosso cerrado, né? Árvores tortas, né? Prontas para os incêndios periódicos que acontecem lá, provocados pela própria natureza mesmo, né? Tá? Na região da Venezuela, os llanos, tá? Na Argentina, no Paraguai, o Chaco. E a nossa savana espinhenta, a caatinga, onde a vegetação xeromorfa, ou seja, adaptada ao clima seco, consegue sobreviver, onde nós temos mais cactáceas, né? Como, por exemplo, o mandacaru, que é o maior cacto brasileiro. Olha ele aqui. Esse aqui é o mandacaru. Mas tem outros tipos de cacto, né, na caatinga. Tem a cabeça de frade, tem a palma, né? Tem vários chique-chique, né? Inclusive a palma serve de alimento para o gado, né? E esse aqui então é o mandacaru, né? Ó, observem as adaptações dos vinhos para não desperdiçar umidade e para condensar o orvalho. O tronco e os galhos coletores de água para armazenar água, né? E também lá embaixo, né? As raízes são profundas para buscar o lençol freático. E aí o cacto consegue sobreviver, né? No Chaco paraguaio, a presença das palmáceas, né? Muito parecido com o nosso ambiente aqui, o Tuiuiu, né? O nosso ambiente do Pantanal Mato-Grossense. Né? Os lianos na Venezuela, ó, vegetação baixa, né? Vegetação baixa, também com bastante umidade. Aqui, olha, aí, Ribeirão Pires deve estar aqui, no meio desse matinho aqui. Bom, então, nós temos aqui, né, uma floresta tropical de encosta, né? Olha que beleza. Então, muita vegetação, uma floresta perennifólia, sempre verde, né? Perennifólia, não perde as folhas na época do inverno e do outono. A vegetação de clima temperado, ao contrário, é essa sim, né? Ela, quando você tem florestas temperadas, ela perde sim as folhas na época do inverno e do outono. Aqui no Brasil nós temos a mata de araucária, né? Ó, ou pinheiro do Paraná, como vegetação característica da nossa floresta, da mata de araucária, né? Da floresta temperada. Tá? Na Argentina, Uruguai, Chile e sul do Brasil,
nós temos a planície do Pampa, com as suas gramíneas, que servem naturalmente para a agricultura e servem de pasto para a pecuária. Olha aqui o nosso pinheiro do Paraná. Ó. A gente está acostumado a comer a semente do pinheiro do Paraná, que é o pinhão. Pinhão vem dessa árvore aqui, né? Tá? Pinheiro do Paraná. Em Ribeirão tem algumas. Essa vegetação fóssil, né, de um tempo em que o sul do Brasil era muito mais frio. Ele se esquentou, mas a vegetação conseguiu se adaptar e acabou ficando por aí. O pampa argentino, o pampa gaúcho, né, muito fértil, muito utilizado para a agricultura. Sul da Argentina e sul do Chile, as florestas de coníferas, que têm aquela adaptação na sua copa para evitar que haja o acúmulo de neve, né? Além disso, para não desperdiçar calor, a casca é grossa e as folhas têm formato de agulha, né? São plantas aciculifoliadas, tá? Aciculifoliadas, folhas em forma de agulha para não desperdiçar calor para o ambiente. Coníferas, né? Com aspecto esquisito, mas são coníferas. Na Cordilheira dos Andes, nós vamos ter a orofilia, que é a vegetação que se adapta a grandes altitudes. É o que nós chamamos de vegetação anêmica, né? Aqui é Machu Picchu, né? Isso aqui é uma lhama, tá? E aqui a vegetação rasteira, né? Vegetação, você pode ver, em todo lugar aqui não tem uma árvore, ó, só a vegetação rasteira. E se tiver árvore, foi algum turista que colocou. Clima desértico, de novo, né? Os arbustos adaptados ao clima seco, os arbustos adaptados ao xeromorfismo, tá? Certo? Então, que só aparecem em determinadas épocas do ano. Olha a secura disso aqui, né? Então, não é fácil para um vegetal sobreviver aí. Bem, esses então são os domínios climáticos e vegetais da América Latina. Torno a dizer, peço que para amanhã vocês resolvam os exercícios dessa parte que fala de clima e vegetação. Enquanto estiverem resolvendo os exercícios, podem ir telefonando para mim, aí, perguntando por WhatsApp, tirando Professora, eu tô dúvidas. sem meu livro ainda. Então, você pode fazer só pelo livro lá, pelo caderno digital, que tem no plural. Tá? Agora, Beleza. aquele aluno que não acessou ainda, isso, aquele que ainda não acessou o plural, também não tem problema. Amanhã nós vamos ter a correção comentada, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma colocação? Ah, outra coisa, todos assinaram a lista de presença? Sim. Tudo bem? Então tá Professor, bom. é pra Amanhã a fazer gente até se o encontra. rumo ensino Oi. médio? É pra fazer até o rumo ensino Amanhã a gente se... Oi? Inclusive o rumo ao ensino médio, até zerar, tá? É atividade, né? O em casa e rumo ao ensino médio. Beleza? Aí amanhã a gente corrige tudo, tá bom? Então até amanhã. Qualquer dúvida, mandem um WhatsApp para mim. 964-71-2214. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.